Meu amigo, você já passou pela situação constrangedora de perder a sua rigidez no meio da relação? Seja logo após a penetração, ou ao colocar o preservativo, ou mesmo ao mudar de posição? Então saiba que isso é uma coisa bem mais comum do que você imagina. Muitos homens perguntam, será que é disfunção erétil? Será que não é? Enfim, nesse vídeo eu vou esclarecer tudo sobre a perda da sustentação da rigidez no meio da hora H. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda. Sou médico urologista pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like. Então vamos lá, gente. Então, será que você perder a rigidez, você brochar no meio da hora H, isso significa que você tem disfunção erétil? Bem, a rigor, disfunção erétil é caracterizada pela incapacidade de um homem ter ou manter a rigidez durante todo o ato sexual para uma experiência prazerosa. Então, você ficar perdendo no meio da hora H de forma consistente é sim disfunção erétil. Muitas vezes, quando isso acontece uma única vez de forma esporádica, você pode eventualmente ser por um dia que estava com mau funcionamento, estava cansado, preocupado, bêbado, enfim. Mas certamente uma falha sequer acaba abrindo a porteira para falhas sucessivas. Então toda falha acaba sendo um dos principais preditores de disfunção erétil. Isso deve ser identificado e tratado o mais rápido possível. Eu costumo dizer que a perda de ereção, o nome técnico para isso é perda de sustentação da rigidez, é um dos sintomas mais iniciais da disfunção erétil. Porque se você em algum momento consegue chegar na rigidez máxima, consegue preencher o seu amigão com aquele fluxo de sangue que ele fica bem duro, então isso é ótimo. Isso é um bom prognóstico, é um bom sinal de que o mecanismo, o maquinário da sua ereção está preservado. Certamente os problemas de perda de sustentação são mais leves, são mais brandos do que aquele sujeito que não consegue ter ereção de jeito nenhum, em circunstância nenhuma. Eu agora vou explorar com vocês as 3 principais causas de perda de sustentação. A primeira, disparada, em mais de 90% dos casos, é a adrenalina. Meus amigos, a adrenalina é a substância anti-ereção mais potente que existe. Se você colocar uma gotinha de adrenalina dentro do músculo do seu pênis, ele vai contrair imediatamente, vai abrir a válvula que mantém o sangue preso lá dentro, o sangue vai sair do seu corpo e você vai brochar imediatamente. E aí entra naquele cenário que eu falei para vocês de uma falha leva a outra falha. Quando o sujeito falhou porque ficou preocupado, porque perdeu o foco, perdeu o estímulo, perdeu a atenção naquilo que é sexualmente estimulante, abriu espaço para a adrenalina vir e derrubar a sua ereção. E a partir daí, toda nova experiência vai ser um teste. O sujeito, na hora da H, ele fica mais preocupado com o próprio pau do que com a relação sexual que ele está tentando se relacionar. Então, meus amigos, esse é disparadamente a principal causa. Inclusive, alguns homens que têm uma adrenalina tão alta, eles podem, inclusive, sentir que a cabeça não está ficando tão dura, as veias estão com conformação diferente porque uma veia contrai mais que o outro. Certamente a adrenalina ela não tem uma ação homogênea ao longo dos corpos cavernosos da glande e das veias. Mas certamente é uma coisa que deve ser investigada. Na verdade, todo homem tem um componente adrenalina que está falhando no meio da hora H. Seja ele unicamente adrenalina, seja a adrenalina mais alguma outra causa orgânica. Mas sempre é importante você buscar maneiras de diminuir a adrenalina e reforçar a confiança para superar esse problema de perda de amolecimento no meio da relação. A segunda grande causa que deve ser investigada são problemas vasculares do pênis, sobretudo problemas de escape venoso, ou seja, o sangue ele entra, mas por um defeito no mecanismo de válvula, ele acaba voltando. Ele entra, mas não enche, fica escapando. Essa disfunção, chamada de disfunção cavernosa veno-oclusiva, são os estágios mais avançados da disfunção erétil. Se você tem uma quebra verdadeira do mecanismo de válvula, geralmente os tratamentos que você vai precisar são os tratamentos mais invasivos. Para você ter certeza se o seu problema é vascular, é necessário fazer um exame de Doppler peniano, que é um exame que vai avaliar o fluxo de sangue e o mecanismo de válvula. Porém, você pode suspeitar que você tem problemas de válvula quando, por exemplo, a sua ereção existem mudanças gravitacionais, ou seja, sua ereção é melhor em pé do que deitado. Porque quando você está em pé, o seu pênis aponta para baixo, o sangue ele tende a ficar acumulado dentro do seu pênis. Isso favorece o funcionamento da válvula. Por outro lado, se você deitar, a própria gravidade vai fazer com que o sangue vai escoando de dentro do pênis e você perde a rigidez. Então, alterações gravitacionais da ereção é um dos quesitos. Segundo, você não responde aos tratamentos medicamentosos.
Você pode aumentar a dose dos comprimidos, você pode até aumentar a dose de injeções intracavernosas, mas o seu pênis acaba atingindo um limite. Tá? Então essas são algumas características. Realmente para isso, muito importante uma avaliação médica especializada com a realização de Doppler peniano. E a terceira causa que é mais comum de levar à perda de sustentação da rigidez é baixa testosterona, meus amigos. Quando a testosterona está baixa, você recebe um estímulo sexual na hora H, mas esse estímulo ele é lentificado. Ele não tem a mesma capacidade de te excitar e de manter a sua rigidez ao longo do tempo. Então o homem que tem a testosterona baixa também é mais fácil de ter pensamentos aleatórios, de perder a rigidez e acabar muitas vezes com esse problema, que é broxando no meio da hora H e levando aquela sequência destrutiva com aquele efeito bola de neve. Então, inclusive, gente, essa semana está rolando a jornada Máquina de Prazer. Se você ainda não assistiu, confere lá, em que eu vou falar na aula 2 sobre os 3 fatores do homem máquina de prazer, que é o fator corpo, fator mente e fator pau. Então veja que esses 3 fatores vão se relacionar com as 3 principais causas de perda da sustentação. Então a sua testosterona baixa se relaciona com o fator corpo, a sua adrenalina se relaciona com o fator mente e o problema do mecanismo de válvula se correlaciona com o fator pau. É muito importante que você entenda o funcionamento desses 3 fatores e entenda como eles têm uma certa harmonia entre si para você conseguir evitar e reverter problemas de disfunção erétil na sua vida. Então, meus amigos, gostaram desse vídeo? Então, peço aqui para você, comente aqui se você já perdeu a sua rigidez no meio da relação, se você já fez algum tratamento, como você conseguiu superar esse problema, porque esse canal aqui é uma comunidade para a gente trocar uma ideia e ajudar os homens a se transformarem em verdadeiras máquinas de prazer na hora H. Meu grande abraço e até o próximo vídeo.